A CCA Bernardon, através desse curso, está procurando transmitir algumas informações importantes aos seus clientes sobre o andamento da implantação da reforma tributária do consumo, que terá início em 1º de janeiro de 2026. Eu sou Luiz Antônio dos Santos, integrante da equipe técnica da CCA Bernardon, atuando na consultoria e assessoria na área tributária de empresas atuantes em diversos segmentos da economia nacional. Após a minha apresentação, o colega Maurício Voltz, também integrante da equipe técnica da CCA, dará continuidade no mesmo tema, mas expondo de forma técnica a operacionalidade da reforma tributária do consumo, implementada através da Lei Complementar número 214 de 2025. Em termos de aspectos gerais, considerando que é necessário se inteirar das alterações que serão implementadas a partir de 1º de janeiro de 2026, as empresas devem se organizar para atender às exigências estabelecidas e estar com seus sistemas ajustados para gerar as informações necessárias ao controle das alterações que surtirão efeitos com a reforma tributária do consumo. Como é de conhecimento geral, foi aprovada a emenda constitucional número 132 no finalzinho de 2023, que possibilitou a alteração de um sistema tributário complexo e pesado para um novo sistema onde espera-se que haja simplificação, transparência, especialmente identificação do real valor que o contribuinte paga a título de tributos nas operações com bens e serviços. A Lei Complementar número 214 foi aprovada em janeiro de 2025 e traçou as diretrizes para a implementação da reforma tributária do consumo em nível nacional. Muitos aspectos dessa importante reforma ainda precisam ser esclarecidos e regulamentados. Por sua vez, o projeto de lei complementar número 108 estabelece regras para o contencioso administrativos e, dentre muitas outras coisas, o Comitê Gestor do IBS, que é um órgão que ainda não está implantado, mas é muito importante, pois dará condições de serem operacionalizadas as regras estabelecidas na reforma, isto em nível estadual e municipal, considerando-se que terá representantes dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Conforme informações do subsecretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Neves Pereira, que representa o nosso estado junto à comissão que é responsável pela regulamentação da reforma tributária, até o início de 2026, esse comitê não poderá estar formado. E por esse motivo, a Lei Complementar número 214 previu a constituição de um comitê provisório, que deverá estar em funcionamento até 31 de dezembro de 2025, pois a partir de janeiro de 2026, as regras estabelecidas para a nova ordem tributária estará em pleno funcionamento, ainda que de forma precária, mas os contribuintes terão a obrigação de se adequar às determinações que estarão sendo implementadas para que possa ser definida, por exemplo, a alíquota máxima permitida na reforma tributária, no percentual de 26,5%, conforme prevê a Lei Complementar 214, além de alterações de uma série de procedimentos e normas que deverão ser observadas pelos contribuintes de modo uniforme em todo o território nacional. É importante a constituição desse comitê, ainda que provisório, porque no dia 1º de janeiro de 2026 se dará início à reforma tributária do consumo no Brasil, sendo o primeiro ano um período de teste, considerando uma tributação de 0,1% para o IBS e 0,9% para a CBS. Dessa forma, poderão ser verificados e validados uma série de critérios
que serão inicializados e executados em 2027, com a tributação plena da CBS. A Lei Complementar número 214, que será detalhada pelo colega Maurício Voltes, após a minha apresentação, é resultado do projeto de Lei Complementar número 68 de 2024, que trouxe normas gerais da reforma tributária, o modelo operacional que será adotado, regras sobre importações, sobre exportações, o cashback, que foi algo que se inicializou já aqui no Rio Grande do Sul e foi modelo para a reforma tributária, quando aqueles que são beneficiários compram produtos da cesta básica, enfim, produtos que são tributados, né? Aqueles de baixa renda poderão ter de volta, né, o imposto que foi cobrado. Também os regimes diferenciados, nós temos situações em que serão reduzidas em 30% a tributação, em outras situações em 60%, o colega Maurício vai especificar. Regimes específicos, como tributação ou isenção, no caso de transporte coletivo, por exemplo, a administração dos impostos, a transição, que nós vamos ver daqui a pouco com mais detalhes, regimes próprios da CBS, o imposto seletivo, a questão da Zona Franca de Manaus e também da área de livre comércio, o comitê gestor do IBS provisório, que terá a sua inicialização ainda nesse ano de 2025, para realmente ser útil nas operações que serão realizadas, ainda que de forma provisória e como teste em 2026, e ele deverá estar implementado até 31 de dezembro de 2025. Temos então uma transição tributária. Essa transição que a própria Lei Complementar 214 menciona, né, foram relativos à substituição de 6 impostos por 3. Esperávamos que seria um imposto, mas os nossos legisladores optaram por um imposto dual, ou seja, a CBS e o IBS, a contribuição de bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços, por uma questão federativa, considerando a independência dos estados e municípios, pois se houvesse apenas um imposto no Brasil, regido apenas na esfera federal, ficariam os estados e os municípios sujeitos às mudanças decorrentes da política do governo federal, sem qualquer independência das entidades já estabelecidas, entidades estaduais, entidades municipais. Esse modelo foi utilizado especialmente em função da experiência de outros países e que deu certo, mas o Brasil tomou por base principalmente o modelo do Canadá, que adota também o IVA dual, ou seja, um IVA dividido em 2 tributos. Com isso, haverá uma tributação transitória, pois hoje temos o PIS, a COFINS, o IOF Seguros, o IPI, o ICMS e o ISS, e com o IVA dual passará, após as alterações da reforma, a tributação da contribuição sobre bens e serviços, que substituirá o PIS, COFINS, o IOF, Seguros e o IPI. E o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o ICMS e o ISS. Além desses 2 tributos, ficou definida a tributação do imposto seletivo, o chamado IS,
que se destina a desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Esses 3 tributos, CBS, IBS e IS, substituem os 6 atualmente em vigor, PIS, COFINS, IOF Seguro, IPI, ICMS e ISS, com uma ressalva. O IPI vai continuar sendo tributado, mas somente sobre os produtos também produzidos na Zona Franca de Manaus. Os demais produtos terão suas alíquotas reduzidas a zero. Porém, o IPI que será mantido corresponde a cerca de 5% dos produtos que hoje constam na tabela do IPI alcançados pela tributação desse imposto federal. Então, é importante compreender que haverá uma simplificação, sim, mas não na amplitude que se esperava, pois de 6 tributos passaremos a ter 3. E mesmo assim, o IPI, permanecerá com tributação parcial sobre os produtos da Zona Franca de Manaus. Assim, durante o período de 2026 a 2032, o IBS será implementado gradualmente, enquanto permanece o ICMS e o ISS. A CBS terá apenas o ano de 2026 como provisória, mas em 2027 já estará em pleno funcionamento, sendo extinto o PIS e a COFINS. O IBS terá uma tributação provisória nos anos de 2026, com 0,1%, e 2027 e 2028, com 0,05% em cada ano, sendo iniciada a tributação proporcional a partir de 2029, com elevação da alíquota em 10% ao ano. Assim, em 2029, teremos uma tributação de 10% de IBS e 90% de ICMS e ISS. Em 2030, corresponderá a 20%. Em 2031, a 30%. E 2032, a 40%. A partir de 2033, o IBS passará a ser tributado em 100% da sua alíquota, sendo extinto o ICMS e o ISS. O IS entra em vigor em 2027, mas o IPI continua para uma classe de produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, pois esses precisam continuar sendo incentivados. Temos agora uma transição federativa. A arrecadação do IBS vai sendo paulatinamente transferida do município de origem, ou seja, onde está localizado o fornecedor, para o município de destino, onde está o destinatário do bem ou serviço. Isto é, será realizada uma participação de recursos, ou melhor, uma repartição de recursos para ser distribuídos aos estados, Distrito Federal e municípios de origem, com base na média da arrecadação dos anos de 2019 a 2026. Por isso, muitos estados aumentaram as suas alíquotas modais a partir do período de 2019, exatamente para aumentar essa média a ser verificada entre os anos de 2019 a 2026. Sendo que essa transição federativa vai se estender do ano de 2029 até o ano de 2078. Para se ter uma ideia, conforme divulgação da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, nos anos de 2029 a 2032, 80% do valor correspondente ao percentual do IBS, retido pelo Comitê Gestor do IBS, será distribuído aos estados, Distrito Federal e municípios de origem, conforme a receita média de ICMS e de ISS de cada um deles verificada naquele período, entre 2019 a 2026.
terá também uma retenção de 5% da receita dos estados e municípios de destino, para ser distribuída entre os entes de origem maiores perdedores, como compensação seguro-receita. Posteriormente, ou seja, após o ano de 2032, haverá uma redução gradual da retenção realizada pelo Comitê Gestor do IBS, chegando a zero em 2078. O seguro-receita terá também uma redução gradativa até 2097. Vai longe, né? Com isso, se verifica que a transição federativa terá uma duração mais longa do que a transição tributária, ou a transição de tributos. De modo que somente as próximas gerações terão oportunidade de acompanhar o andamento das retenções e repasses do IBS entre os entes da federação. Falar um pouquinho agora sobre o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Fiscais Financeiros. Esse fundo é para compensar as empresas que tenham investimentos vinculados a benefícios fiscais atualmente. Para utilizar esta compensação, a empresa deverá encaminhar um pedido à Receita Federal, que vai verificar junto aos estados o quanto será repassado para a empresa para compensação do benefício, quando realmente estiver em pleno andamento a reforma tributária. No entanto, as regras para essa compensação ainda devem ser regulamentadas. Esse é o compromisso do governo federal. Também vamos falar sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. É que a partir de 2029, com a inicialização da tributação do IBS, teremos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que possibilitará ao Estado e ao município incentivar determinadas atividades, mediante repasse desse fundo às empresas, mas isso também deverá ser regulamentado, e porque ambos têm um montante limitado pelo percentual da participação na divisão do IBS em nível nacional, certamente acarretará dificuldades de repasse aos contribuintes. Porém, isso é algo que deve ter uma série de desdobramentos até ser implementado efetivamente o IBS. Em termos de transição operacional, nós temos que é uma alteração da tributação pela União em uma só alíquota da parte do IBS devido ao município e ao estado de destino das mercadorias e serviços. Assim, se uma empresa de Porto Alegre estiver vendendo uma determinada mercadoria para um cliente localizado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vamos ter a junção de 3 alíquotas em uma só. A primeira seria o percentual devido a título de CBS, digamos 9%. Essa alíquota ela é fixa para todo o território nacional. A segunda, o percentual devido a título de IBS, devido ao Estado, digamos 13,5%. E a terceira, o percentual estabelecido pelo município de destino, por exemplo, 4%. O total devido a título de CBS e IBS seria então 9 mais 13,5 mais 4%, igual a 26,5%, que é o percentual máximo estabelecido na Lei Complementar 214. Isso se aplica do mesmo modo nas operações e prestações interestaduais, ou seja, não haverá mais diferenciação para a alíquota nas operações internas e interestaduais, como no ICMS atualmente. No nosso exemplo, temos uma operação ou prestação de serviço de um fornecedor de Porto Alegre com destino a uma empresa adquirente em Florianópolis, em Santa Catarina.
No caso, a CBS seria no mesmo percentual de 9%, porque é em nível nacional. O IBS, devido ao estado de destino, Santa Catarina, 14%, um exemplo. E o percentual do IBS, estabelecido pelo município de Florianópolis, também como exemplo, no percentual de 3,5%. A alíquota referencial, então, do IVA dual, neste caso, também seria 26,5%. O ISS atualmente não tem essa diferenciação, considerando que sua tributação é vinculada ao território do município, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Complementar número 116 de 2003. O valor resultante da aplicação da alíquota de 26,5% será lançado no documento fiscal, somado ao valor da mercadoria ou serviço, no caso, de modo que ficará transparente o valor que está sendo cobrado. Por exemplo, numa venda ou serviço de R$1.000, o IVA será de R$ 265. Quando a alíquota efetiva, aplicada a ser realizada, de 26,5%. O IVA dual não será mais calculado por dentro, como ocorre hoje no ICMS, mas será tal como é atualmente o IPI, onde temos uma base de cálculo estabelecida de acordo com o valor da operação, sendo somado o valor do IPI, considerando o percentual para a respectiva NCM, ao valor da mercadoria. Será esse o procedimento com total identificação do valor que o contribuinte paga a título de IVA dual. O valor do IVA será enviado diretamente para Brasília, ou seja, o valor da CBS, que no nosso exemplo é de 9%, será enviado para a Receita Federal do Brasil, e os percentuais do IBS estabelecidos pelo Estado de destino e pelo município de destino, que no nosso exemplo representa 13,5% quando o Rio Grande do Sul e 4% quando Santa Maria, respectivamente, será enviado para o Comitê Gestor do IBS, que posteriormente vai repassar para o Estado e para o município respectivo. Isso é o que está sendo projetado, pois, como se sabe, o Comitê Gestor do IBS ainda não está formado, precisa de regulamentação e instituição, que deverá ocorrer até o final de 2028. Até lá teremos um Comitê Gestor provisório, que ainda deverá ser instituído até 31 de dezembro de 2025, para que, a partir de 1º de janeiro de 2026, possa começar a realizar simulações com as informações transmitidas pelos contribuintes de forma simbólica, através do teste que farão em seus documentos fiscais. Vamos falar um pouco agora sobre o split payment. O que é isso? A divisão do pagamento, do imposto. Conforme o Ministério da Fazenda, o split payment é uma parte do modelo operacional do IBS e da CBS, tributos que compõem o imposto sobre o valor agregado, ou melhor, o valor adicionado, o IVA, base da reforma tributária. Esse modelo operacional inclui entre os seus principais elementos cadastro único de contribuinte em âmbito nacional, apuração centralizada para a empresa, mesmo se houver filiais, plataforma eletrônica para apuração do IBS e da CBS, que pode ser unificada, apuração automatizada com base em notas fiscais eletrônicas de entrada e saída, com opção de declaração pré-preenchida, créditos do adquirente vinculado ao pagamento do débito do fornecedor, prazos curtos para ressarcimento de créditos acumulados e não compensados, e pagamento automatizado do saldo do débito a pagar após a compensação dos créditos por meio do split payment.
Como funciona? Veja no exemplo, o atacadista A vende o bem ou serviço para o varejista B. E este, por sua vez, vende o mesmo bem ou serviço para o consumidor final adquirente C. Quando o varejista B efetua o pagamento do total da nota fiscal ao atacadista A, no nosso exemplo, R$ 126, o banco ou outra instituição no sistema financeiro irá segregar o valor pagando ao fornecedor atacadista A o montante de R$ 100, que é o valor da mercadoria. E o valor do IBS da CBS, de R$ 26, irá para o Comitê Gestor do IBS e Receita Federal. O consumidor final, ao adquirir o bem ou serviço do vendedor varejista B, também efetuará o pagamento, no caso do nosso exemplo, R$ 189. E o banco, administradora de cartões, de débito e crédito, etc., efetuará a liberação do valor do bem ou serviço de R$ 150 para o varejista B, que é o valor da mercadoria, e enviará o valor do IBS e CBS ao Comitê Gestor do IBS e Receita Federal do Brasil. A apuração desses tributos ficará conforme o exemplo para o atacadista A, o valor do débito de R$ 26 retido pelo Comitê e a Receita Federal, os quais liberarão esse valor como crédito ao varejista B, para compensar o valor do débito de R$ 39, ficando uma diferença retida de R$ 13. Quando o consumidor final efetuar o pagamento do valor total da compra, então o valor total de R$ 39 será recolhido automaticamente, pois esse não terá crédito, o consumidor não tem crédito, por ser como consumidor final mesmo na operação. Essa é a sistemática que será utilizada já em 2027, inicialmente somente entre empresas, pois nas operações ao consumidor demanda uma série de outros controles que necessitarão serem implementados à medida em que se desenvolverem as soluções para cada situação que se apresentarem. Hoje, os técnicos que estão trabalhando na regulamentação da reforma tributária estimam que a alíquota referencial está em torno de 27,99%. Mas quando chegar o final de 2026, ou alguns meses antes, poderá ser a alíquota correspondente a 29%, 30% ou menos que 27%. Qual o principal objetivo para que as empresas estejam preparadas para o teste de 2026? É a definição da alíquota efetiva a ser aplicada nas operações, que, segundo a Lei Complementar 214, não pode passar de 26,5%. Mas como será ajustada essa alíquota? Será ajustada através dos regimes diferenciados previstos na própria Lei Complementar 214. Então, o ajuste destes regimes diferenciados e regimes especiais, né, serão, então, os motivadores do ajuste dessa alíquota. Por exemplo, tem previsão de alíquota zero para produtos da cesta básica: arroz, feijão, carne, leite, café, pão francês. Redução das alíquotas em 30%, por exemplo, para profissionais que exercem atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas a conselho profissional, como advogados, administradores e contadores. Redução das alíquotas em 60%, como serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, medicamentos, alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos agropecuários, entre outros. Redução a zero para dispositivos médicos, produtos hortícolas,
frutas, ovos, automóveis para deficientes físicos, automóveis para taxistas e outros. Não se preocupem com a totalidade dos itens que estou mencionando, pois o colega Maurício irá discriminar de forma abrangente em sua exposição técnica, que seguirá após a minha fala. Esses percentuais de redução deverão ser alterados de modo que a alíquota referencial do IVA dual, CBS e IBS, fique dentro do percentual estabelecido na Lei Complementar 214, ou seja, 26,5%. Assim, ao final de 2026, poderão os bens e serviços que têm suas bases reduzidas a zero, em 30% ou em 60%, serem alterados de modo a reduzir a carga tributária total do IVA dual que está sendo implementado no Brasil. Em termos de obrigações acessórias, temos que, diante das importantes alterações promovidas pela reforma tributária, cabe destacar algumas questões vinculadas às obrigações acessórias, que é uma das premissas da reforma tributária, é a simplificação do sistema tributário brasileiro. Num primeiro momento, não parecerá que isso está acontecendo, pois teremos todas as obrigações acessórias sendo exigidas, isto é, considerando que em 2026 todos os tributos que serão substituídos serão exigidos normalmente, como hoje. Mas gradualmente poderá ser verificada uma diminuição das obrigações acessórias, considerando que, por exemplo, a CBS será motivo de extinção, né, do PIS e da COFINS, porque ela estará de forma plena, né, em sua tributação já em 2027. Para essa contribuição, que não será exigida outra obrigação acessória, senão a nota fiscal eletrônica, que comprova a realização da operação com o bem ou serviço, tanto para fins de débito como para fins de crédito. A primeira obrigação, então, acessória, que se vislumbra que será dispensada, é a FD Contribuições. E isto a partir da implementação da CBS, pois estará determinada a extinção do PIS e da COFINS. Mas para fins de IBS e CBS, a partir de 1º de janeiro de 2026, haverá sim uma preocupação maior para os contribuintes, pois esses dois tributos farão parte da nota fiscal, seja a de venda de mercadorias, seja a prestação de serviço, o que demandará ajustes nos sistemas das empresas, atualização de cadastros e uma parametrização adequada para que haja o destaque desses tributos sem interferir na tributação dos atuais impostos e contribuições que hoje são exigidos dos contribuintes. Para isso, tem notas técnicas que estabelecem as regras para os ajustes dos sistemas de modo a atender às regras da CBS e do IBS na nota fiscal e também na escrituração fiscal digital e nas notas fiscais eletrônicas. Podem ser conferidas essas regras nas adequações do layout da escrituração fiscal digital realizadas pela nota técnica 2024.001 e pela nota técnica 2025.002, que aborda mudanças nos layouts da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal de consumidor eletrônica, incluindo novos campos para o IBS, para o CBS, para o IS, que é o Imposto Seletivo. Dessa forma, a partir de janeiro de 2026, notas fiscais sem essas informações poderão ser rejeitadas. Os prestadores de serviços, por sua vez, devem se preocupar também com a questão da nota fiscal de serviço, que atualmente estão ou não sujeitos ao Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônicas, a NFSE. Importante verificar junto às prefeituras municipais, Secretaria da Fazenda Municipal, fiscalização do ISS, para que não tenham surpresas no início da obrigatoriedade de gerar as informações para a CBS
IBS e IS. Por óbvio, a importância dos setores fiscais, contábeis, financeiros, de faturamento, etc., estarem atentos e cobrarem de seus ERPs a atualização dos sistemas com a inserção dos dados necessários para o atendimento dos requisitos, de forma que possam ser destacados o IBS e o CBS, sem interferência no valor total da operação nesse primeiro ano, que seria 2026, ainda que em 2027 haverá mais uma preocupação, pois a CBS será cobrada efetivamente, o que já se considerará o seu valor somado ao valor dos bens e serviços. Outra questão importante é a necessidade dos sistemas se adaptarem para a utilização do CNPJ alfanumérico. Como a própria Receita Federal informa, diante do crescimento contínuo do número de empresas e do iminente esgotamento dos números de CNPJs disponíveis, foi lançado o CNPJ alfanumérico e essa solução tem como objetivo facilitar a identificação de todas as empresas e aprimorar o ambiente de negócios, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social no nosso país. CNPJ alfanumérico será atribuído a partir de julho de 2026, exclusivamente a novas inscrições. Os números do CNPJ já existente não sofrerão nenhuma alteração, ou seja, quem já está inscrito no CNPJ permanecerá com o seu número válido. E essa informação é importante também para a implantação da reforma tributária, considerando que diversos contribuintes que hoje não estão obrigados à inscrição no CNPJ, a partir da nova ordem tributária estarão obrigados, tais como os produtores rurais, pessoas físicas, por exemplo. Por último, segundo informações dos técnicos que estão trabalhando na regulamentação da reforma tributária, a Receita Federal vai disponibilizar uma calculadora do IVA dual, quando houver uma definição correta da alíquota referencial. No entanto, ainda nesse ano de 2025, é possível que seja disponibilizada pela Receita Federal uma simuladora de cálculo do IVA, pois no ano de 2026 ainda não será exigido o pagamento do IBS e CBS, mas apenas o destaque na nota fiscal para fins de cumprimento da obrigação fiscal. Bom, os destaques que eu gostaria de fazer em relação à reforma tributária do consumo seriam esses. Fiquem agora com o colega Maurício Voltz, que vai discorrer sobre os aspectos técnicos dispostos na Lei Complementar 214 de 2025. Muito obrigado. Olá pessoal, então conforme brevemente já apresentado pelo colega Luiz Antônio, eu sou o Maurício Voltz dos Santos e faço parte aqui do grupo de profissionais da CCA Bernardon. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro curso com o tema da reforma tributária, o qual nós desenvolvemos ele para tratar dos aspectos gerais da recente Lei Complementar número 214, aprovada neste ano pelo Congresso Nacional, a qual visa regulamentar a reforma tributária. Bem, antes de adentrarmos aos termos técnicos, as questões práticas da reforma tributária, é importante fazer breves comentários sobre os objetivos desta reforma tributária implementada pelo governo. Nós sabemos que hoje a carga tributária sobre o sistema tributário sobre o consumo ele é extremamente complexo. Isso dado a diversidade de tributos cobrados pelos estados, pelos municípios, pela União sobre o consumo, assim como as diversas legislações. Então, essa reforma tributária ela visa unificar esses tributos e simplificar a cobrança deles. Então, com isto, haverá a substituição do ICMS e do ISSQN
pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então o IBS ele será de competência estadual e municipal, enquanto que na esfera federal haverá a substituição do PIS e da COFINS pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Outro objetivo também que o governo busca alcançar com a reforma tributária é em relação à questão da justiça social. Isto porque hoje, quando uma família de baixa renda vai ao supermercado, ela acaba pagando a mesma carga tributária de uma família de média ou alta renda. Então, a gente vai ver que o governo acabou incluindo um mecanismo onde ele visa buscar a justiça social, mediante a instituição do cashback para as famílias de baixa renda. Também, outro objetivo da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal dos estados. Hoje nós sabemos que cada estado, cada município tem competência para legislar sobre o ICMS e o ISSQN de suas regiões, e com isto, como esses impostos são devidos, em via de regra, no estado de origem, os estados acabaram criando, uma guerra fiscal para ver quem que concede o maior número de benefícios para os contribuintes se estabelecerem lá. Então a gente vai ver que a estrutura, o esquema desses novos tributos instituídos pelo governo, eles visam desestimular essa guerra fiscal, porque em via de regra esses tributos serão devidos no destino e não mais na origem. Outro objetivo que a gente pode citar aqui também da reforma tributária é quanto à transparência. Transparência quanto aos impostos, a carga tributária incidente sobre cada operação de consumo. Hoje, quando a gente vai no mercado, a gente não sabe efetivamente quanto que a gente está pagando pela mercadoria e quanto que a gente está pagando de tributos sobre aquela mercadoria. A gente sabe que no documento fiscal ali, tem lá no campo observações, a carga tributária estimada. Mas aquela informação ali, a gente sabe que não é a efetiva. Então agora, com a reforma tributária, nos documentos fiscais tende a vir lá destacado quanto efetivamente há de tributação sobre essas operações. E por fim, se não o mais importante, o objetivo da reforma tributária é quanto à redução do custo Brasil. E aqui eu me refiro ao custo que os contribuintes têm para atender a esse emaranhado de legislação tributária e atender também devido aos vários tipos de tributos, Porque hoje a gente sabe que devido a diversos tributos, diversas regras fiscais, as empresas demandam de muito mão de obra, de tempo e até investimentos em tecnologia para atender as mais diversas obrigações tributárias. E aqui eu me refiro tanto à obrigação principal, que é aquela obrigação de apurar o imposto, de recolher, quanto às obrigações acessórias, que é como, por exemplo, lá o envio dos SPEDs aos entes federais. Então essa lei complementar, ela foi aprovada neste ano, em 16 de janeiro de 2025, mas ela não passa a vigorar de forma imediata, ela será implementada gradativamente. E qual que vai ser esse período de transição? Em 2026, o governo propôs um período de teste, onde será cobrado 1% sobre as operações com bens e serviços. Esse 1% corresponde a 0,9% a título de CBS e a 0,1% a título de IBS. Mas aqui há duas considerações a serem feitas. A primeira é que, se o contribuinte recolher esse 1%, ele vai poder descontar esse valor recolhido do PIS e da COFINS a pagar dele no final do período de apuração. E o segundo ponto é que o artigo lá que dispõe da instituição da cobrança desse 1%, ele determina que, se o contribuinte atender às obrigações acessórias, ele fica dispensado do recolhimento desse 1%. Então, pelo que a gente tem visto, em vez de regra, esse será apenas um período de teste, onde haverá apenas um destaque desse 1% nos documentos fiscais. Mas vale destacar que ainda a gente tem que esperar a regulamentação dessa lei para ver quais são essas obrigações acessórias que o governo vai propor para que os contribuintes fiquem dispensados de recolher. Já lá no ano de 2027, haverá a substituição do PIS e da COFINS pela CBS. E aí é onde
a reforma tributária acaba sendo implementada na prática efetivamente, né? Porque cai o PIS e COFINS e entra a CBS, e daí, com relação ao IBS, ainda continua havendo aquela cobrança do 0,1%. Ainda em 2027 também haverá a redução a zero do IPI, e aqui é um ponto importante a ser ressaltado, é que haverá redução a zero como regra geral para todos os produtos, exceto aqueles que são produzidos na Zona Franca de Manaus. E como que a gente vai saber quais são os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus? Aí o governo ele vai ter que divulgar uma relação, quais são esses produtos para que os contribuintes saibam, né? Quando que ele vai precisar tributar o IPI e quando ele vai precisar tributar a alíquota zero. Também cairá em 2027 o IOF sobre seguros, onde não será mais cobrado. Lá em 2029, aí começa a ser implementado a reforma tributária do ICMS e do ISSQN. Essa reforma tributária, essa substituição do ICMS e do ISSQN pelo IBS, ela vai ser implementada de forma gradativa, onde começa entre 2029 com o percentual de 10% relativo ao IBS, e claro, aqui será cobrado 10% do IBS, mas também haverá a redução na mesma proporção do ICMS e do ISSQN. Começa então com 10% em 2029, em 2030 com 20%, em 2031 com 30%, em 2032 com 40%, e em 2033 aí o ICMS e o ISSQN são extintos e entra a cobrança integral do IBS. Como a gente viu que então haverá um período de transição entre 2026, entrando ali o período de teste, e vai até 2032. Então, durante esse período, os contribuintes eles terão alguns desafios a serem enfrentados. E quais são esses desafios? O primeiro deles é quanto à simultaneidade de sistemas diferentes. Então, hoje os contribuintes já têm o PIS e COFINS, já têm as regras do ICMS, do ISSQN, têm as regras do IPI e ainda terão as regras da CBS e do IBS a serem atendidas. Claro que ali em 2029 passa a haver duas regras, né, de forma simultânea, a do IBS e a do ICMS e do ISSQN. Os contribuintes também deverão ficar atentos, porque alguns setores poderá haver aumento da carga tributária, principalmente nos prestadores de serviços. Então é importante que desde agora já os contribuintes eles passam a analisar quais são os impactos da reforma tributária nos seus segmentos, para que quando chegue lá quando a reforma tributária passe a valer, eles já estejam preparados, principalmente com relação à questão do caixa e até mesmo da verificação dos seus preços de vendas, preços de compras. Outra dificuldade que os contribuintes vão ter é quanto também à capacitação técnica e investimentos em tecnologia. Aqui haverá capacitação técnica do pessoal, não somente do pessoal que é responsável pela área fiscal e contábil, mas também o pessoal que atua no setor de compras e de vendas. Porque a gente vai ver que esse novo regime de tributação que vai passar a vigorar, ele vai impactar diretamente os preços de compra e os preços de vendas. E outro custo com investimento que os contribuintes vão ter é quanto à questão de tecnologia, para adequar os seus sistemas. Então, feitas essas breves considerações, agora a gente passa a comentar sobre os aspectos atinentes ao IBS e à CBS. Sobre quais operações, então, que o IBS e a CBS serão cobrados? Eles serão cobrados sobre todas as operações com bens e com serviços onerosas e ainda sobre algumas operações não onerosas, as quais são previstas na legislação. E diferentemente do ICMS e do PIS e da COFINS, como é hoje, o IBS e a CBS eles vão incidir sobre qualquer operação praticada pela pessoa jurídica ou pelo contribuinte habitual. Então, hoje, por exemplo, o ICMS ou o PIS e COFINS não incide sobre a operação de venda de bens do ativo imobilizado. Já no IBS e na CBS, essas operações serão tributadas.
Haverá também a cobrança do IBS e da CBS sobre as operações de importação. Esta já não é uma novidade, porque os impostos hoje vigentes já incidem sobre essas operações. E aqui é um fato novo, mas um fato um detalhe importante da legislação que o legislador trouxe aqui é quanto à definição de bens e serviços. Hoje, a legislação do ICMS, do PIS, da COFINS, ele não dispõe o conceito, o que é um bem, o que é um serviço. Agora, já o legislador ele já trouxe esse conceito, inclusive para evitar possíveis discussões. E o que ele dispõe? Que são bens, todos aqueles bens, são operações com bens, todos aqueles bens materiais e imateriais. E tudo aquilo que não for considerado bem é serviço. Então, por exemplo, a gente não vai ter mais aquela discussão que nem teve com relação ao ISSQN, envolvendo as licenças de software, onde muito se discutiu se o software de prateleira ele era considerado uma mercadoria ou um serviço. Então, aqui o legislador ele já acabou com essa discussão. Tudo que não for considerado bem será considerado serviço. Então, eu comentei que o IBS e a CBS eles vão incidir sobre as operações onerosas e não onerosas. Então, quando houver algumas operações não onerosas com partes relacionadas, aí os contribuintes têm que ficar atentos, porque eles poderá haver, essa operação poderá ser tributada pelo IBS e CBS. E aqui nós temos essa questão da remuneração indireta de sócios e diretores. Hoje, esses pagamentos indiretos, eles são tributados pelo imposto de renda. E eles poderão vir a ser tributados também pelo IBS e pela CBS, embora não sejam onerados. E qual que vai ser o fato gerador, o momento do fato gerador do IBS e da CBS? Vai ser no momento do fornecimento do bem ou do serviço. E naqueles casos em que houver a antecipação do pagamento, aí o fato gerador ele vai ser no momento da antecipação. Então aqui a gente vai ter uma mistura de regime de competência com regime de caixa. Diferente hoje que nós temos diversos tipos de fatos geradores. Por exemplo, no ICMS o fato gerador é a circulação de mercadoria. Lá no ISSQN é a prestação de serviço. No IPI nós temos a saída do estabelecimento industrial. Aqui agora nós temos uma harmonização do fato gerador. Então, tanto para a IBS quanto para a CBS, o fato gerador vai ser o fornecimento do bem ou do serviço. E naqueles casos que houver a antecipação, será devido naquele momento. Aqui só fazer uma observação quanto a essa questão da antecipação. Na verdade, o fato gerador mesmo ele vai ser lá no fornecimento. Mas quando houver antecipação, eu também vou ter que antecipar o IBS e a CBS. Mas e se lá no momento do fornecimento, a alíquota, por exemplo, do IBS e da CBS for diferente da antecipação? Aí o contribuinte vai ter que recalcular o IBS e o CBS de acordo com as alíquotas vigentes lá no fornecimento do bem ou do serviço. Se for diferente, ele vai ter que complementar ou ele vai ter um crédito a ser restituído. E aqui outra mudança significativa também no IBS e na CBS é quanto ao local da operação. Em via de regra, o local da operação ele vai ser, onde o tributo ele vai ser destinado, vai ser no local da entrega do bem ou na disponibilização ou na prestação do serviço. Diferente de hoje, né? Que é onde, no caso do ICMS, em via de regra, é onde está sediado o estabelecimento, está domiciliado o vendedor. Exceto naquelas situações em que há operações interestaduais onde o adquirente é não contribuinte, em que parte do imposto é devido na origem e parte é devido no destino. Então aqui mudou essa regra. O imposto ele vai ser destinado no destino. Claro que há algumas exceções, mas a regra é essa aqui. Então, como a gente viu que o IBS e a CBS, a hipótese de incidência dele é muito ampla, o legislador ele teve o cuidado de relacionar todas aquelas operações que não serão consideradas tributadas pelo IBS e pela CBS. E aqui a gente traz algumas, como por exemplo, o fornecimento de serviços por pessoas físicas em decorrência da relação de emprego. Então, a pessoa física que presta serviço, que ela é contratada por algum contribuinte habitual, nessa operação
trata de operação tributada pelo IBS e pela CBS. Também nas transferências entre estabelecimentos. Aqui o legislador já fixou que não haverá incidência do IBS e da CBS nas operações de transferência, desde que essas operações sejam acobertadas com documentos fiscais. Também não serão tributados pelo IBS e pela CBS os rendimentos financeiros, isso aqui na regra geral, exceto aqueles rendimentos pelas próprias instituições financeiras, que daí é próprios de suas atividades, deles tem um regulamento específico. Os rendimentos de dividendos e juros sobre capital próprio, aqui diferente de hoje, né, que os juros sobre capital próprio são tributados pelo PIS e COFINS, agora eles deixam de ser tributados lá pelo IBS e pela CBS. E também não será tributado lá as operações doações sem contraprestação em benefício do doador. E agora a gente vai entrar aqui para ver quem são os contribuintes do IBS e da CBS. O legislador ele já definiu que são contribuintes todas aquelas pessoas que têm desenvolvimento de atividade econômica ou de forma habitual ou em volume caracteriza a atividade econômica. E também aqueles profissionais que prestem serviço de profissão regulamentada ou não. Aqui o legislador ele não trouxe qual a quantidade, qual a definição, qual o volume que se caracteriza como uma atividade econômica. Então, possivelmente no regulamento dessa reforma da Lei Complementar 214, que ainda está por ser publicado pelo governo, possivelmente ele já deve trazer algum conceito mais direcionado, né, do que será considerado atividade econômica. Também são contribuintes aquelas pessoas que adquirem bens apreendidos ou abandonados em licitação promovida pelo poder público ou em leilão judicial, assim como também aquela pessoa física ou jurídica que realiza a operação de importação. Aqui também o legislador já definiu que são contribuintes solidários às plataformas digitais por aquelas operações realizadas em suas plataformas. E quem que não é contribuinte? Não são contribuintes do IBS e da CBS os condomínios edilícios, os consórcios, as sociedades em conta de participação, o nanoempreendedor, que aqui é uma figura nova que o legislador trouxe, que são aquelas pessoas físicas que faturam até R$ 40.500 por ano, o produtor rural, pessoa física e jurídica que tenha faturamento de até R$ 3.600.000 ao ano, transportador autônomo de cargas e entidades de previdência complementar fechada. Aqui vale destacar que tem alguns contribuintes que eles podem optar por recolher o IBS e a CBS de forma como contribuinte regular, que é como, por exemplo, o caso dos consórcios e das sociedades em conta de participação. Agora a gente já começa a ver a questão do cálculo do IBS e da CBS. O IBS e a CBS, então, eles terão como base de cálculo o valor da operação, acrescidos esses dos juros e das multas, dos descontos condicionais. Se for desconto incondicional, que é aquele destacado em nota fiscal, ele não integra o valor da operação, bem como alguns outros tributos. E aqui o legislador também ele já teve o cuidado de observar todas aquelas questões que podem ser judicializadas pelos contribuintes e ele acabou deixando de fora. Como, por exemplo, o IBS e a CBS, eles não compõem sua própria base de cálculo, nem o PIS e COFINS, e nem o ICMS, o ISSQN e o IPI. Então, o IBS e a CBS eles serão cobrados por fora do preço da mercadoria. Então, se eu vendo a mercadoria R$100, eu vou cobrar do meu cliente lá os R$100 que corresponde à minha operação e mais os impostos incidentes sobre aquela operação a título de IBS e da CBS. E aqui uma observação que o legislador ele não dispôs ser quanto à exclusão da CBS e do IBS das bases de cálculo do ICMS e do ISSQN. Inclusive, é um projeto de lei já para alterar essa legislação, para dispor que o IBS e a CBS não comporão a base de cálculo do ICMS e do ISSQN. E quanto às alíquotas do IBS e da CBS? Bem, a alíquota da CBS ela será definida então pela União
enquanto que a alíquota do IBS ela será composta por duas alíquotas, que é a alíquota imposta pelo Estado de destino e pela alíquota imposta pelo município de destino. A alíquota do IBS ela terá um parâmetro de referência, certo? Naqueles casos em que os estados e os municípios não estabelecerem suas alíquotas, então o IBS ele será calculado com base na alíquota de referência. Aqui estima-se então que, com base num estudo elaborado pelo Banco Mundial, que está publicado na internet, ele fez um estudo com base na própria Lei Complementar 214, de acordo com todos os benefícios fiscais atribuídos aos setores, ele estimou qual é a alíquota geral do IBS e da CBS. E a alíquota geral, então, hoje está estimada entre 28,05%, sendo que aqui ela já estima-se ali que em torno de 18%, 18,3% é o IBS e 9,3% é a CBS. A partir de agora, então, a gente já entra na questão da operacionalização da apuração do IBS e da CBS. Então, esses dois tributos eles passam a ter a sua apuração mensal. Eles serão apurados separadamente, embora tenham suas regras iguais e obrigações acessórias, mas eles serão apurados e recolhidos de forma separada, o IBS e a CBS, e serão apurados de forma centralizadas. E aqui há um ponto novo da legislação, que é quanto à apuração assistida. A gente tem visto que o governo ele tem padronizado, tem emitido notas técnicas correspondentes aos documentos fiscais eletrônicos, onde ele busca harmonizar as notas fiscais eletrônicas no ambiente nacional, a fim de que cada nota fiscal que o contribuinte emitir sobre a operação praticada, ali já conste o valor do IBS e da CBS devido sobre aquela operação, o qual vai alimentar a base de dados do governo. E daí, no final de cada mês, o governo ele já vai trazer a apuração como se fosse uma pré-apuração, que nem a apuração pré-preenchida do imposto de renda. Então, o governo já vai trazer a apuração pré-preenchida do IBS e da CBS para o contribuinte. E ali o contribuinte ele vai analisar suas operações com débitos e créditos e vai confirmar se está certo ou não. Claro que ele vai poder fazer alguns ajustes ali, como por exemplo créditos presumidos, mas de fato o governo ele já vai trazer a apuração praticamente pronta para o contribuinte. E agora quanto à extinção dos débitos. Então os débitos do IBS e da CBS eles poderão ser extintos com os próprios créditos desses tributos, mediante pagamento, que seria como é hoje o DARF, né? Recolhimento na liquidação financeira, que aqui é uma aposta do governo para acabar com a sonegação fiscal, que é onde vai ocorrer o pagamento, a extinção do tributo já na liquidação da operação, quando ela for operação por meio eletrônico. Recolhimento pelo adquirente. A gente vai ver que algumas hipóteses, algumas situações, o governo ele propõe que o próprio adquirente pague o imposto sobre aquela operação, até mesmo para ele poder tomar o crédito depois. E também naqueles casos em que e também pagamento por aquele a quem a lei atribuir responsabilidade, que é como, por exemplo, no caso das plataformas digitais. E aqui fazer um breve comentário, explicação sobre o Split Payment, que é esse novo sistema de arrecadação do governo que muito tem se falado nele ultimamente. Aqui o governo ele propõe que naqueles pagamentos de operações com bens e com serviços que forem efetuadas por meio eletrônico, a instituição financeira ela fica responsável por fazer o split dos tributos para o governo. Como, por exemplo, isso já ocorre hoje nas operações em plataformas digitais. Por exemplo, eu compro ali na internet por meio de uma plataforma e daí quando eu faço o pagamento, o sistema financeiro ele já faz o split desse meu pagamento, onde ele destina lá uma parte para o fornecedor, quem me vendeu a mercadoria, e a outra parte do pagamento para a plataforma digital. Agora, então, terá uma terceira pessoa nesse split, que vai ser o governo, onde ele já vai receber os impostos incidentes sobre aquela operação. E como é que vai funcionar? Então, o contribuinte vai emitir a nota fiscal,
onde vai ter os campos lá do IBS e da CBS incidentes sobre aquela operação, e quando a instituição financeira for fazer o split daquela operação, ele já vai lá buscar no documento fiscal o quanto que tem de tributo sobre aquela operação e já vai destinar diretamente ao governo. Claro que, nesse caso aqui, quando a instituição financeira for fazer o split do pagamento, ela vai poder visualizar se aquele contribuinte tem algum crédito para abater daqueles tributos incidentes sobre aquela operação. E daí, se a instituição financeira enxergar que tem um crédito, antes dela repassar o dinheiro ao governo descontado do contribuinte, ela vai abater os créditos. Mas se não for possível ela enxergar os créditos, então ela vai descontar o valor integral sobre aquelas operações, e daí depois, no final da apuração lá, se o contribuinte tiver um valor descontado no split, mas ele tiver um crédito, o governo vai ressarcir ele em até 3 dias esse crédito que ele teve e que não foi descontado do split. Então, como é que vai funcionar esse split aqui? Aqui eu trouxe um exemplo. No caso aqui, então, um distribuidor vende uma mercadoria para um comerciante varejista, onde ele vende a R$100, sendo destacado mais 28,05 a título de IBS e da CBS. Então, aqui o varejista ele tem um crédito de R$ 28,05. Quando esse varejista vende para um consumidor final, então, ele vai vender a R$150 e mais R$ 42,07 a título de tributos. Então, quando a instituição financeira for fazer o split, ele vai enxergar lá aqueles R$ 42,07 no documento fiscal e vai direcionar diretamente para o governo. E aqui a gente vê que, nesse caso, então, o varejista ele tem um crédito. Então, quando chegar lá no final da apuração, o governo ele vai ver que o contribuinte teve uma extinção do débito mediante o split payment de 42,07, o qual não foi descontado o crédito, e daí ele vai ter que ressarcir o contribuinte R$ 28,05 em até 3 dias. Então, feitas essas considerações quanto à operacionalidade da apuração do IBS e da CBS, agora a gente passa a comentar sobre a questão da não cumulatividade desses novos tributos. Então, a não cumulatividade sempre foi um tabu com relação a esses tributos vigentes hoje, os quais a gente tem muita discussão judicial quanto à não cumulatividade do PIS, da COFINS, do ICMS, que embora esses tributos existem há décadas, né, ainda se discute muito quanto a a não cumulatividade deles. E aqui o governo ele propõe acabar com essas discussões, onde ele instituiu a não cumulatividade plena, né? A gente vê que o governo tentou instituir a atividade plena, mas ele acabou colocando algumas exceções. Então, tudo aquilo foi considerado bens de uso e consumo pessoal, o contribuinte ele não poderá tomar crédito. E aqui, diferente das outras legislações, onde o governo apenas institui que não será possível tomar crédito sobre operações com consumo, aqui ele foi mais além. Ele já definiu quais as operações que serão consideradas como de uso e consumo pessoal. Então, em via de regra, o contribuinte do regime regular do IBS e da CBS, ele vai ter direito a crédito de todo aquele IBS e CBS incidente sobre as operações de compra dele, exceto naqueles casos de uso e consumo pessoal que são considerados como joias, pedras e metais preciosos, obras de arte e antiguidade, derivados de tabaco, bebidas alcoólicas, armas e munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos e bens e serviços consumidos pelos sócios e administradores. Claro que aqui a questão do uso e consumo pessoal ela é um pouco relativa, né? Porque, por exemplo, uma empresa que presta serviço de segurança, ela usa as armas e as munições como insumo. Aí, nesses casos, essas empresas elas podem tomar o direito a crédito. E aqui há algumas discussões, por exemplo, obras de arte. Vamos supor, um hotel de luxo, onde ele investe em obras de arte, aquilo dele faz parte da atividade dele. E ele vai poder tomar crédito ou não dessas obras de arte que ele adquire para investir em seu estabelecimento, sendo que aquilo dali fomenta a atividade dele. Então, ainda assim, embora o
o legislador ele já foi bem amplo com relação a essa questão da não cumulatividade. A gente vê que ainda tem alguns pontos que podem gerar discussões. E outra questão importante que o legislador trouxe quanto à não cumulatividade é que eu só vou poder tomar crédito em relação àquele meu IBS e CBS efetivamente extintos na etapa anterior. E a gente viu quais são as hipóteses de extinção. Então, por exemplo, se o meu fornecedor me vende a mercadoria, eu pago para ele lá o valor, a própria mercadoria, mais o IBS e a CBS, mas se ele não recolhe, ele não extingue aqueles débitos, esses tributos não acabam habilitando como crédito para mim. Então aqui é importante destacar que o governo ele vai parar de perder nessa questão, né? Por exemplo, a gente tem alguns casos de empresas noteiras, por exemplo, onde elas são constituídas apenas para gerar crédito para os contribuintes. Isso aqui vai acabar, porque o que vai me gerar crédito somente aqueles tributos efetivamente extintos nas etapas anteriores. Então, outra questão, outro cuidado que a gente tem que ter é quanto às empresas do Simples Nacional. Porque, como eu acabei de comentar, o que vai me gerar crédito é apenas aquele IBS e a CBS efetivamente extintos, pagos nas etapas anteriores. E como a gente sabe, o Simples Nacional, dentro desse regime específico dele, eles pagam alíquotas menores do IBS e da CBS. E daí eu vou ter um crédito também menor. Diferente de hoje, em que uma indústria, por exemplo, que o fornecedor dela é optante pelo Simples Nacional, ao eu adquirir dele, o meu crédito PIS e COFINS eu acabo calculando a uma alíquota de 9,25, independentemente da alíquota do PIS e da COFINS recolhido pelo meu fornecedor lá dentro do DAS. Então esse é um ponto de atenção, principalmente para aquelas empresas que têm fornecedores optantes pelo Simples. É bom já começar a se planejar para ver, porque isso aqui pode começar a impactar no custo das aquisições das empresas que adquirem de fornecedores do Simples Nacional. Ainda com relação à não cumulatividade, aquelas empresas que têm benefícios, regimes especiais, onde as alíquotas do IBS e da CBS serão reduzidas a zero, eu vou poder manter os meus créditos. E como essa não cumulatividade ela é ampla, eu vou poder tomar crédito até de despesas financeiras. Mas aqui o legislador ele dispõe que eu vou poder tomar crédito do meu despesas financeiras, mas somente com relação àquela parcela que excede a taxa Selic. Então, se eu tenho despesas altas com juros, né, eu vou poder tomar crédito sobre esses juros, mas somente aquele juro que exceder a taxa Selic. Eu também vou poder tomar crédito sobre a alimentação disponibilizada no estabelecimento para os meus empregados, sobre os equipamentos de proteção individual, que isso no caso do PIS da COFINS hoje já está pacificado, também gera direito a crédito, não é novidade aqui. Serviço de saúde disponibilizado aos funcionários e dentre outros gastos que hoje eu não posso tomar o crédito, eu vou poder tomar crédito quanto ao IBS e a CBS. Então, feitos esses comentários da não cumulatividade, agora também tem um outro ponto importante aqui, que muda quanto ao PIS e COFINS, que vai mudar agora quanto ao IBS e a CBS, que é naqueles casos de pagamento indevido ou a maior. Hoje, por exemplo, quando eu tributo uma mercadoria de forma indevida pelo PIS e COFINS, eu simplesmente vou lá, retifico as minhas obrigações acessórias e peço a restituição ou a compensação daquele valor que eu paguei a maior. Agora aqui no IBS e na CBS será diferente. Eu só vou poder restituir aquele tributo que foi pago indevidamente desde que o meu cliente ele não tenha apropriado o crédito e desde que eu tenha observado o artigo 166 lá do Código Tributário Nacional, que é naqueles casos em que eu repasso o ônus financeiro para o meu cliente e desde que ele me autorize a buscar esse crédito tributário. Aqui quanto também à apuração de saldo do credor, o contribuinte que apurar saldo do credor de IBS da CBS, no final do período de apuração ele vai poder pedir ressarcimento integral ou parcial. E aqui o legislador ele já definiu alguns prazos em que o governo vai ter
para me devolver esse dinheiro. Então, no caso que eu apurar saldo do credor do IBS e da CBS, o governo ele tem até 30 dias para me ressarcir naqueles casos em que o contribuinte estiver em programa de conformidade e ainda se os créditos forem relativos a bens do ativo imobilizado ou o valor do pedido ele for igual ou inferior a 150% do valor médio mensal das diferenças do meus saldos credores apurados nos últimos 24 meses. Se eu não tiver em programa de conformidade, aí o prazo para o governo analisar esses pedidos de ressarcimento é até 60 dias, mas desde também que esses créditos refiram-se à compra de bens do ativo imobilizado e desde que seja uma média correspondente a 150% dos meus saldos credores relativo aos últimos 24 meses. E nos demais casos, o governo tem até 180 dias para me ressarcir os saldos credores. Agora aqui um ponto importante a ser observado com relação aos saldos credores do PIS e COFINS e do ICMS durante esse período de transição. Quanto ao PIS e COFINS, aqueles meus saldos credores existentes lá em 31 de dezembro de 2026, eu vou poder utilizá-los para compensar com os débitos da CBS ou até mesmo pedir ressarcimento. E aqui é um ponto de atenção para aquelas empresas que hoje geram os famosos saldos podres, né, de PIS e COFINS. Muitas empresas hoje, como elas não conseguem utilizar saldos credores de PIS e COFINS deles, eles acabam nem aproveitando, nem escriturando esses créditos para evitar de pagar imposto de renda. Então, como esse crédito não é monetizável, eles acabam não utilizando para não pagar imposto de renda. Mas agora deve ter um ponto de atenção. Elas devem reavaliar esses créditos, porque dependendo da situação, dependendo da tributação de seus produtos da CBS, eles vão poder utilizar esses créditos. Então eu tenho que reavaliar hoje como é que vai ser a minha tributação após a implementação da reforma tributária. Será que minha empresa vai gerar débitos da CBS? Será que não faz sentido agora eu começar a gerar esses créditos que hoje eu não consigo utilizar e acumular eles para depois abater da CBS? Então aqui é um ponto de atenção, um ponto a ser analisado por cada contribuinte para já ir estudando, né, quanto a essa questão do acúmulo de créditos de PIS e COFINS. E também aquelas empresas que, mesmo que estão deixando de apurar créditos em razão desses fatos que eu comentei, é importante já analisar para ver se não estão deixando de aproveitar nenhum crédito de PIS e COFINS, para quando entrar a reforma tributária eu já esteja com o meu estoque de crédito bem elevado lá em dezembro de 2026 para poder abater dos débitos da CBS. O mesmo também vale para o ICMS, mas no ICBS tem uma regra diferente. Os créditos existentes lá em 31 de dezembro de 2028, eles poderão ser utilizados para abater os débitos do IBS, mas eu preciso habilitá-los no meu estado de origem e ainda eles vão ser utilizados em até 240 meses. Então aqui no ICMS os contribuintes terão um pouco mais de dificuldade, né, para utilizar os seus saldos credores. Bem, enquanto ao Simples Nacional, então, ele ainda continua existindo após a reforma tributária. Então os contribuintes desse regime tributário eles devem continuar observando as regras lá da Lei Complementar 123, que é a lei que rege, que disciplina a apuração dos tributos do Simples Nacional, mas esses contribuintes do Simples Nacional eles não vão poder usufruir dos benefícios previstos nessa Lei Complementar 214, como, por exemplo, aquele benefício da redução a zero dos produtos da cesta básica. Isso as empresas do Simples Nacional não poderão usufruir. E também esses contribuintes do Simples Nacional eles poderão optar por contribuir ao IBS e à CBS pelo regime regular. E por que é importante esses contribuintes do Simples Nacional avaliarem essa situação? Isto porque, quando eles venderem por uma empresa que vai poder tomar crédito, essa empresa ela vai avaliar não somente o preço da empresa do Simples Nacional, mas também o quanto que aquela empresa do Simples Nacional vai gerar de crédito para ela. Então, não somente os adquirentes de empresas do Simples Nacional devem
estarem analisando os impactos da reforma tributária sobre essas operações de aquisição, como também as empresas do Simples Nacional devem reavaliar os seus preços de vendas e verem se esses preços estão competitivos com os seus concorrentes que estão no regime regular. Porque possivelmente as empresas do Simples Nacional podem perder espaço no mercado em razão dessa questão da reforma tributária, porque elas não vão poder gerar crédito suficiente para compensar o seu preço, né, que hoje compensa para os seus clientes. Como eu comentei lá no início, o governo então ele buscou fazer justiça social mediante a instituição do cashback. E o que vai ser esse cashback? Todas aquelas famílias com baixa renda, que são aquelas que têm renda familiar per capita de até meio salário mínimo nacional, elas terão direito à restituição de parte dos tributos incidentes sobre as suas aquisições. E o quanto que vai ser ressarcível, quanto que vai ser devolvido para essas famílias. Com relação às compras de botijão de 13 quilos de gás, de fornecimento domiciliar de energia elétrica, abastecimento de água, esgoto sanitário e gás canalizado, e também nas operações de fornecimento de telecomunicações, será devolvido 100% da CBS e 20% do IBS. Nas demais operações, será devolvido 20% do IBS e 20% também da CBS. Agora que a gente passa a tratar de alguns regimes especiais, alguns tratamentos diferenciados, como por exemplo a redução a zero da alíquota do IBS e da CBS para os itens da cesta básica nacional de alimentos. Aqui o governo ele já instituiu, já relacionou quais são esses alimentos que terão a redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS, que terão como, por exemplo, o arroz, o feijão, a carne, o leite, o café, o pão francês, dentre outros produtos. Também terão tratamentos diferenciados aquelas pessoas que prestam serviços profissionais, onde terão suas alíquotas reduzidas em 30%. Também terão alíquota reduzida em 60%, serviços de educação, serviços de saúde, alguns produtos agropecuários, dentre outros produtos, como produtos de higiene pessoal e limpeza. Já também terão alíquotas reduzidas a zero alguns produtos, dispositivos médicos, medicamentos, produtos hortícolas, frutas e ovos, automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista, dentre outros produtos. Então aqui é sempre importante, nesse atual momento, as empresas analisarem, verificarem quais os impactos da reforma tributária para as suas operações, porque como a gente está vendo aqui, diversos produtos têm tratamentos diferenciados, então é importante a empresa ver como que será os seus tributos, como suas operações serão tributadas a partir da implementação da reforma tributária. O transporte público coletivo de passageiro rodoviário e metroviário serão isentos do pagamento do IBS e da CBS. O produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica com faturamento de até 3 milhões e 600 também não serão considerados contribuintes habituais do IBS e da CBS, sendo que os adquirentes desses produtores poderão apropriar o crédito presumido sobre suas aquisições. O transportador também autônomo de cargas, ele será considerado não contribuinte do IBS e da CBS, sendo que os contratantes desses prestadores de serviços poderão também tomar um crédito presumido. Os contribuintes também, do IBS e da CBS sujeitos ao regime regular poderá apropriar crédito presumido desses tributos sobre as aquisições de resíduos sólidos de coletores incentivados para utilização em processo de destinação final ambientalmente adequada. Então aqui é o caso de resíduos e demais materiais destinados à reciclagem. E também há um regime diferenciado com relação aos bens imóveis. Então as empresas de revenda de carros que adquirem carros usados de pessoas físicas, elas terão direito a um crédito presumido sobre essas compras. Como elas serão contribuintes no regime regular,
Então, quando elas venderem esses carros usados, elas irão tributar integralmente seus carros, então elas também terão direito a um crédito presumido sobre as compras desses veículos. Aqui também os combustíveis. Os combustíveis sempre tiveram um regime diferenciado quanto ao ICMS, quanto ao PIS e COFINS. Eles também passarão a ter um regime diferenciado quanto ao IBS e a CBS, onde eles incidirão apenas uma única vez sobre as operações praticadas pelo estabelecimento industrial ou importador, e eles não darão direito a crédito sobre as compras realizadas lá de combustíveis, né, pelos distribuidores ou pelos comerciantes. No caso dos consumidores finais, por exemplo, de uma indústria que adquire combustível para usar nas suas máquinas, eles terão direito ao crédito do IBS e da CBS sobre a compra desses combustíveis, por mais que eles tenham sido cobrados apenas de forma monofásica lá pelo importador e pela indústria. O legislador também trouxe um regime específico destinado a bens imóveis. Então, todas as operações com alienação, cessão, locação, arrendamento, serviços de administração, intermediação e até mesmo serviços de construção civil, eles têm um tratamento diferenciado quanto ao IBS e à CBS. Em via de regra, qual é esse tratamento diferenciado? As alíquotas reduzidas. No caso de operações com locação e arrendamento, as alíquotas do IBS e da CBS são reduzidas em 70%, e quanto às demais operações, elas são reduzidas em 50%. E aqui é um ponto importante também a ser observado, que como aqueles contribuintes que realizam operações de forma habitual, eles são considerados contribuintes, aqui o legislador ele também já definiu aquelas pessoas físicas que serão considerados contribuintes regular do IBS e da CBS que realizaram operações com bens imóveis. Então, toda aquela pessoa física que realizar operação com bens imóveis referentes à locação ou arrendamento, cuja receita total anual seja superior a R$240 mil por ano e se refere a mais de 3 imóveis distintos, ela passa a ser contribuinte regular do IBS e da CBS. No caso de alienação de bens imóveis, desde que ela tenha alienado 3 imóveis distintos no ano calendário anterior e desde que esse constem no seu patrimônio há menos de 5 anos contados da data da sua aquisição, ela também vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Também será contribuinte do IBS e da CBS a pessoa física que alienar direitos no ano alienar imóveis no ano calendário anterior de mais de um bem construído pela própria pessoa física nos 5 anos anteriores à data da alienação. Então, são essas 3 hipóteses em que as pessoas físicas elas serão contribuintes regulares do IBS e da CBS. Ainda tratando-se com relação a bens imóveis, vale destacar que o legislador ele trouxe umas regras específicas aos bens imóveis quanto ao período da transição. Isso porque ele deu a facultou, né, aos contribuintes que tenham receita com locação de bens imóveis, que eles podem continuar pagando 3,65% sobre as suas receitas auferidas com a locação e arrendamento desses imóveis. Mas vale destacar que esse regime específico de apurar o IBS e a CBS uma alíquota correspondente a 3,65% vale somente para aqueles contratos que tenham sido firmados anteriores à publicação da Lei Complementar 214, que foi lá em 16 de janeiro de 2025, e desde que esses contratos tenham um prazo determinado. Então, em se tratando de imóveis não residencial com prazo determinado, se o contrato foi firmado até 16 de janeiro de 2025 e se o contribuinte levar ele a registrar ele em cartório de imóveis ou habilitar ele na Receita Federal, conforme o regulamento que está por sair, até 31 de dezembro de 2025, o contribuinte ele pode recolher o IBS e a CBS por essas alíquotas de 3,65%.
No caso de imóvel não residencial, então, caso de imóvel residencial, esse regime específico ele só vale somente até o ano de 2028. No caso, então, de imóvel não residencial, esse regime específico vale até o prazo do contrato. Também há regime específico para bares e restaurantes, onde a alíquota fica reduzida em 40%, mas aqui o legislador ele dispõe que, embora tenha essa alíquota reduzida em 40%, o adquirente, o consumidor do bar, do restaurante, ele não pode tomar crédito do IBS, da CBS incidente sobre operação. O mesmo também vale para o setor da hotelaria, de parques de diversão e parques temáticos. A alíquota do IBS e da CBS fica reduzida em 40%, mas também fica vedado o aproveitamento de crédito ao adquirente deste serviço. E por fim, aqui nós chegamos quanto à instituição do imposto seletivo, que foi um imposto instituído pela reforma tributária, o qual ele visa taxar todos aqueles bens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, tais como veículos, embarcações e aeronaves também são considerados bens prejudiciais ao meio ambiente, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais e também concursos de prognósticos e fantasy sport. Então aqui o imposto seletivo, ele será cobrado apenas uma única vez, lá pelo produtor, e ele não será cobrado no demais restante da cadeia. Então aqui é um imposto que visa apenas o controle de consumos prejudiciais à saúde, além, claro, de ser um imposto para fins de arrecadatório. Então, como regra base de cálculo do imposto seletivo é o valor de venda na comercialização, sendo que o desconto condicional comporá a sua base de cálculo, enquanto que o desconto incondicional não deverá integrar a sua base de cálculo e também não integrará a base de cálculo do imposto seletivo, o montante da CBS, do IBS e do próprio imposto seletivo. E a sua alíquota ainda não tem uma alíquota padrão a ser definida, porque ela será fixada por lei ordinária. Então seriam esses os aspectos referentes à reforma tributária que gostaríamos de transmitir aos senhores neste primeiro momento. Agradecemos a audiência de vocês e caso vocês tenham mais algum ponto específico ou dúvidas referentes a algum ponto da reforma tributária, deixe aqui nos comentários deste vídeo, porque nós iremos preparar mais materiais referentes à reforma tributária. Mais uma vez, obrigado e um abraço a todos.